Durante entrevista coletiva a repórteres da velha imprensa no Forte dos Andradas, no Guarujá, onde passa o feriado, o presidente Jair Bolsonaro desabafou sobre o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, que se recusa a marcar a sabatina do indicado de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Bolsonaro disse: "Vai aí para 3 meses que está lá no forno o nome do André Mendonça. Quem não está permitindo a sabatina é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições da presidência na Câmara. Depois ele pediu apoio para a eleição do Rodrigo Pacheco. Teve tudo o que foi possível durante 2 anos e de repente ele não quer o André Mendonça. Quem pode não querer é o plenário do Senado, não é ele. Ele pode votar contra. Agora, o que ele está fazendo não se faz. A indicação é minha. Se ele quer indicar alguém para o Supremo, ele pode indicar 2. Ele se candidata a presidente no ano que vem. No primeiro semestre de 2023, tem 2 vagas para o Supremo. Ele indica 2. O senador Davi Alcolumbre, quando presidente do Senado, se notabilizou por ignorar os apelos do povo e dos demais senadores para pautar o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. O atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, segue na mesma linha, engavetando todos os pedidos, inclusive um que recebeu quase 3 milhões de assinaturas e pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a Constituição Federal, o controle de atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Agora, querem me acusar do quê? Querem me tornar inelegível por fake news? Ara diz ter ouvido de Bolsonaro que será indicado ao STF se André naufragar. Pelo amor de Deus. É o tempo todo assim. Temos alguma possibilidade de troca, presidente? Está indo para 3 meses que está lá no forno. Tá, o nome do André Mendonça. Quem não está permitindo a sabatina é o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é uma pessoa que eu ajudei por ocasião das eleições dele na Câmara. Depois ele pediu um apoio para eleger o Rodrigo Pacheco, eu ajudei. Teve tudo o que foi possível durante os 2 anos comigo. E de repente ele não quer. Ele não quer o André Mendonça. Quem pode não querer é o plenário do Senado, não é ele. Ele pode votar contra. Né? Agora o que ele está fazendo, não se faz. A indicação é minha. Se ele quer indicar alguém para o Supremo, ele pode indicar 2. Ele se candidata a presidente o ano que vem. No primeiro semestre de 23, tem 2 vagas para o Supremo, ele indica 2 para o Supremo. Como o senhor sempre disse, a caneta continua sendo sua, certo, presidente? Olha, o que é diferente no meu mandato? Se você pegar os meus ministros e comparar com os ministros do presidente anterior, você vai ver a diferença. Você pega o Tarcísio, por exemplo. Os anteriores, quase todos foram presos. Você pega o Rogério Marinho, deve concluir nos próximos meses a transposição de São Francisco, que começou há muito tempo.
obra parada. Tem mais de 20 mil obras com ele. Você pega a Tereza Cristina na agricultura, faz um trabalho, né? Não vou fazer comparação. Um trabalho excepcional. Me lembra a Olice Paulinelli no Presidente Médici. Você começa a comparar. Você pega o Gilson no turismo. Você pega o Wagner Rosário da CGU. Então você pega, vai comparando, é uma diferença enorme. Enorme. Se dá 3 anos sem denúncia de corrupção, pode haver? Pode. Se houver, a gente vai para cima. Não vai acobertar nada. As estatais, por exemplo, 2015, as estatais deram prejuízo. 2020, deram lucro. A diferença, 90 bilhões de reais. Olha Itaipu Binacional. Não tinha quase nada, além de algumas ações sociais. O ano passado, a Itaipu Binacional investiu 2,5 bilhões na região no noroeste do Paraná. A segunda ponte com o Paraguai fica pronta agora, no início do ano que vem. Extensão do aeroporto de Foz do Iguaçu. Atendemos a mais de 40 municípios. O governador Ratinho tem uma parceria fantástica conosco, em várias áreas. Atendemos a mais de 40 municípios dele. Eu e o Ratinho temos um entendimento além do normal, excepcional. Ganha toda a população do estado do Paraná. Não tem mais corrupção lá. Os Correios, que ficava ali no prejuízo, pouco lucro, deu lucro ano passado de 1,5 bilhão. A previsão é sendo dar lucro de 3 bilhões de reais. Gasolina cara. Pegamos uma dívida de mais de 200 bilhões de reais. Só de refinarias que o Lula e Dilma começaram a fazer, não concluíram. 2 no Nordeste e 1 no Brasil. Quem está pagando a conta? Esse pessoal que bota gasolina no carro. E alguns querem a volta desse cara para continuar roubando. Olha, o que eu peguei de obra inacabada, parabéns Lula, parabéns Dilma. Vocês não deixaram nenhuma obra inacabada em Angola, em Cuba, na Venezuela, na Bolívia. Obras fantásticas. Dinheiro do BNDES que não será pago. Você sabe, quando você for no banco, né, deixa algo de garantia quando pega empréstimo, não é isso? Você sabe qual a garantia que Fidel Castro deixou pro BNDES para fazer o posto de Marião? Barba. Deixou charuto. Está no contrato está no contrato do BNDES. Assim que o Brasil é tratado. É assim que o Brasil é tratado. Presidente, semana passada as redes sociais aí do Facebook caíram. Como é que o senhor viu isso? Aí foi, não sei qual foi a causa daquela queda. O pessoal, fala que foi bom, o pessoal sentiu o que é um dia em Cuba, um dia na Coreia do Norte, sentiu. Sem mídias sociais. Presidente, como enxergar, rapidinho, só para a gente finalizar, obrigado pelo seu tempo também aqui com a gente, sei que o senhor está aqui. Como o senhor enxerga a CPI agora se desmembrando para o estado de São Paulo? Temos CPI na Lesp, CPI da Prevent, enfim, alguns nomes. Quem tá propondo a Prevent? A Lesp? A Lesp, temos o Ministério Público de São Paulo também. Não tem nada a ver conosco, né? Agora fizeram uma covardia com o Luciano Hang por ocasião do falecimento da sua genitora. Que ele falou da CPI, eu converso sempre com o Luciano Hang, e ele botou no hospital e falou, faça o que tem que fazer para salvar minha mãe. Ela tinha outros problemas, né? A idade com a minha, está com 94 anos. Lamenta o falecimento, a CPI usar isso contra ele. A CPI agora parece que quer botar no relatório lá, Silas Malafaia. Ninguém precisa seguir meu conselho, meu exemplo. Alguns falam que o povo segue. Se o povo seguisse exemplo de presidente, tem uma geração aqui de gente que gostava de bebida, né? Dado a um presidente que nós já tivemos por aí. A minha vida é fácil? Não é fácil. Pedir para ser presidente? Fui obrigado? Não. Foi porque quis. Então eu vou cumprir meu mandato. Estou fazendo o melhor de mim. Quero um Brasil melhor. Sonho com muita coisa. Grafeno, né? O grafite, tão criticado quando falava sobre isso. Grafite não. Nióbio. Está se transformando numa realidade. Você vê, né? Uma coisa que só nós temos, praticamente só nós temos o nióbio, a gente devia usar melhor esse mineral, né? Presidente, o senhor pretende voltar no Guarujá no final do ano, como fez o ano passado?
Eu espero quando voltar não ter um pé frio igual você aqui, enquanto o tempo ruim. Chovendo, né, tempo ruim, pô, pelo amor, só vem aqui. Não dá sorte, né? Eu dou um azar terrível aqui. Eu acho que é você, pô. Presidente, a desestatização do porto sai esse ano? Foi de Santos? Tá isso? Não, tá no programa de estatização, tá na mão do Tarcísio. A privatização não é botar mercadoria na prateleira e vender, você sabe disso. É uma burocracia enorme, é muita responsabilidade, até com os possíveis compradores. Não vou entrar em detalhe, tá? Porque eles querem um porto que opere, né? Já que você falou nisso, falou em Tarcísio, né? O Tarcísio aí fez renascer o modal ferroviário, uma coisa fantástica que ele está fazendo. Esperamos aí, atrasou um pouquinho, comecinho do ano que vem, inaugurar a Norte-Sul. Faltava 1.500 quilômetros para ligar lá o Porto Itaqui do Maranhão até o Porto de Santos aqui. Temos aqui o que eu chamo de costelas, né? A Transnordestina, a FICO, a FIOL, tem a Malha Paulista também. Tem empresários renomados, bilionários que estão nessa obra, não é dinheiro nosso, não temos dinheiro para isso. Isso eles estão investindo porque eles acreditam na gente, acreditam no potencial lá do Centro-Oeste. Repito, se derrubar o marco temporal, vai para o espaço tudo isso. Acabou o Brasil. Está 1-1 a votação lá. O Alexandre de Moraes pediu visto. A gente espera que seja mantido o marco temporal por ocasião da discussão do Raposa Serra do Sol. Você pode ver, quando fala em reserva indígena, todo mundo fica com pena. Eu também tenho pena. É mais do que pena. Eu quero o bem-estar do índio, trato o índio como uma pessoa igualzinha a nós. Por isso que os parecis, baiquiris, alguns tucanos, alguns yanomamis já estão plantando, recebendo tratores da FUNAI e estão se sentindo úteis, né? Temos um projeto no Congresso permitindo aos nossos irmãos indígenas fazer na sua terra exatamente o que um fazendeiro faz na terra vizinha, faça uma PCH, explore minério. Estamos aí conseguindo uma coisa fantástica, depois de 12 anos aproximadamente, a autorização para construir o Linhão de Manaus a Boa Vista. Por que é fantástico? Porque o Roraima estava desligado do Brasil todo na questão energética. Dependia lá da Venezuela. A Venezuela, um país que integra ao OPEP, conseguiu quebrar sua empresa petrolífera. Não tem mais energia elétrica para Roraima. Mas por que isso também? Tem lá, no momento, termoelétrica. É poluente. Está na mão de alguém explorando, né? Você deve saber de quem é. E esse povo que está aqui gasta por ano em impostos um pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões com subsídio para energia em Roraima. Isso vai deixar de existir. Inauguramos uma termoelétrica a gás também, que vem do campo de Azulão, coisa estava esquecida. A iniciativa privada acredita na gente, né? Senão não estariam fazendo isso. Ela vai suprir 30% da energia de Roraima, assim como inauguramos no Porto do Açu uma termoelétrica a gás, que é da iniciativa privada, que tem condições de atender metade dos homicídios do Rio de Janeiro. A gente tem que pensar uma coisa, pessoal, o mundo cresce quase 60 milhões de habitantes por ano. E o Brasil, na casa de quase 2 milhões por ano. É consumo de energia, de alimento. E se continuarmos com o que nós temos aí, vai faltar. Graças a Deus aí, veio uma chuva boa para o Brasil. Estavam preocupadíssimos com isso. Até nas lives pedindo o pessoal apagar um pouco de luz em casa. E vamos vencer os desafios. Além dos problemas da pandemia, tivemos a crise hídrica, praticamente está sinalizando que vai acabar. Tivemos uma geada bastante... Você pergunta para São Pedro, não é para mim não. É uma geada bastante forte que prejudicou a safrinha do milho. Nós aumentamos aí o imposto aí, como é que é? Esqueci o nome aqui. Aumentamos o imposto para poder compensar a isenção do PIS/COFINS do milho, que quebrou a safrinha do milho, e estava aumentando o preço dos ovos e do frango, tá? O IOF. E essa só bateu que aumentou o IOF. Não cumpriu, comprei de campanha. Nós aumentamos um e tiramos de outro, ficou no 0 a 0. Ninguém reduziu o imposto do Brasil antes de mim. Equipamentos, material hospitalar, reduziram muita coisa.
Quando eu reduzi o imposto de importação de skate, apanhei. Eu não como skate. Mas o skate eu posso reduzir IPI, com vindo da Camex, obviamente, sem fonte compensadora. Reduzir durante a pandemia, e não vai voltar mais, a isenção de imposto de importação de pneus de caminhões, de peças para tratores. Ninguém fez o que nós fizemos. Estamos num grande projeto aqui agora, pode pensar que pouca coisa, mas é muita coisa. Nós facilitamos a habilitação para hidroavião. Isso ajuda no turismo, ajuda o turismo na Amazônia. Quero também simplificar a carteira de habilitação para jet ski. Você pode pensar, o que tem a ver? Tem a ver com turismo. Hoje em dia, para você tirar a carteira de habilitação é muito difícil. Eu quero o próximo que existe mais ou menos nos Estados Unidos. Você tem que ter habilitação de carro ou de moto e o termo de responsabilidade. Você pode chegar aqui na minha região, Eldorado, Sete Barras, Iporanga, Ribeira, Registro. Os caras vão botar lá locais para alugar jet ski. Não existe coisa mais bacana do que viajar jet ski no Rio de Beira de Guaca. E agora você pode chegar com a tua família e andar de jet ski. Desde que nós consigamos aí simplificar a habilitação de motonautas.